Boa noite. Muito obrigada a todos vocês presentes aqui no Dores de Amores 2. Para começar, dar sequência, na verdade, a essa programação, eu vou chamar ao meu lado Márcio Okida e Raquel Alves, por favor. Eu sou Nara Assunção, para quem não me conhece. Nós três fundamos o Chega lá em 2019, ano que a gente fez o primeiro Dores de Amores, para discutir esse tema que é tão importante da violência contra a mulher, de uma forma mais leve, trazendo arte, trazendo reflexão. Então, a gente começou a programação do Dores de Amores 2 às 14h, com oficinas de escrita criativa, fotografia, design. Muito obrigada a todos que estão aqui desde o começo. A gente conseguiu retomar esse projeto com o apoio da lei municipal do PENAB, então é importante também, né, lembrar da importância dessas leis para a produção cultural e para uma cultura que reflete, que traz essa reflexão. A gente está no mês que começa aí o mês de enfrentamento contra a violência, e começar o mês assim, falando sobre isso, para a gente é super importante acreditar na causa. Eu vou passar a palavra para Márcio Okida e para a Raquel, antes da gente começar esse bate-papo. Obrigada a todas e todos, os colegas e todos que estiveram aqui, estão com a gente nessa caminhada, que a gente já tem alguns anos aí de estrada e continuamos aprendendo, né? E a gente aprendeu, sobretudo, que aquele evento de 2019, que a gente revisita hoje, ele mudou de ambiente, né? Ele ganhou mais expressão, mais espaço para a violência contra a mulher agora nos ambientes virtuais. E é sobre isso que a gente quer refletir, e a gente vai ter a Sheili para dar uma aula para a gente do que está acontecendo nesse universo, que a gente só espreita, né, através das pessoas que a gente segue e das violências que a gente recebe também. Então, obrigada por estarem aqui e espero que seja um lugar de aprendizado para todas nós, que a gente está nessa caminhada e a gente não para de aprender. Márcia. Bom, o que sobra para eu falar, né? Essas mulheres são sensacionais, como todas, né, que estamos aqui nessa luta. Eu estou aqui para trazer o braço de arte, aí, né, eu costumo sempre dizer que a arte salva, eu sou a prova de que a arte salva, né, a música, a pintura, a escultura, tudo, né? Todos nós fazemos arte de algum jeito, né? O nosso corpo faz arte, produz arte, na maneira que a gente se posiciona, a gente já está fazendo arte e estamos fazendo política, né? Então, esse é um evento sobre isso, sobre arte, sobre política, sobre ajudar umas às outras, sobre construir um mundo melhor, ou pelo menos tentar, né, fazer com que isso seja diferença. É um prazer estar com elas de novo, que eu adoro essas duas, eu adoro tudo que a gente está fazendo aqui. Espero que vocês gostem tanto quanto a gente. Sheili, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Um prazer ter você aqui, saber que você vai trocar com a gente. E depois, gente, a gente tem música com outras 3 maravilhosas. Então fiquem, né, a Carla, a Letícia e a Rafa, que vão terminar a noite com muita música boa aqui. Muito obrigada. Antes da gente começar, eu vou agradecer algumas presenças da Dina Ferreira, presidente do Conselho da Mulher de Santos, Tatiana Riesco, representando a Comissão de Enfrentamento à Violência Doméstica, OAB, Cidinha Santos, representando os PLPs. A gente teve uma presença muito forte de formandas, né, desse pessoal incrível que forma e que ajuda a gente a entender essa violência e como trabalhar ela, né? Márcia acabou de se formar, quinta passada. Já fiquei sabendo que foi a oradora da turma, muito bom. Agradecer também a Fernanda, do Perifa Delas, e a Chiara e a Luciana, que vão fazer esse trabalho incrível de tradução, de intérprete de Libras. Então, mais uma vez, obrigada a todas que estão aqui. Acho que a gente... o tema, a gente pensou meio que, enquanto a gente discutia o Dores de Amores 2, não foi proposital, mas... segue a temática da ONU para os 16 dias de enfrentamento contra a violência da mulher, que é exatamente sobre a violência nos meios digitais contra nossas meninas e mulheres. Então, todas nós sofremos violências físicas reais e agora também nesse universo digital. E a gente conseguiu falar bastante sobre isso nas oficinas à tarde. Então, muito obrigada mais uma vez para quem estava aqui presente. Com aquela sua frase maravilhosa que a gente usa.
Márcia me lembrou, tem uma frase que a gente gosta muito de usar, que é: todas as mulheres já sofreram algum tipo de violência. Aquela que diz que não é porque ainda está distraída. E se a gente conversa sobre isso, ela consegue se ver em muitas das situações que foram por muito tempo normalizadas, e a gente está conseguindo reconstruir essa história e mostrar que não está certo, né? Seja violência física, psicológica, moral, enfim, tem tantas. E agora, com o mundo digital, se a gente fosse... Nossas convidadas vão falar muito bem sobre isso. Juliana Bordalo, já aproveito para chamar, agradecer a presença. Como a Márcia falou, depois da Juliana Bordalo e da Sheili, temos Rafa Pereira, Carla Mariani e Letícia Alcover. Elas cantam elas. Rafa tem umas canções que falam sobre a temática, que são incríveis. Espero ouvi-las aqui hoje. Então, Juliana, por favor, vem aqui. Juliana vai ser nossa mediadora, ela que é artista, ativista. Acho que quero muito que você divulgue a sua programação agora para o mês de novembro, falando sobre mostra, enfrentamento. Acho que, né, são pessoas como a Juliana que contribuem com essa nova narrativa e com que a gente se entenda enquanto mulheres e consiga lutar contra isso juntas, né, criando essa grande rede. Bom, boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. Obrigada, Raquel, Narinha, Márcia, pelo convite. Ai, fiquei sozinha, que pronto. Que delícia! Vem, Sheili, pelo amor de Deus. Bom, vou começar essa roda de conversa. Vem já aqui do meu ladinho, Sheili, que vamos ficar aqui nós duas nesse bate-papo. Acho que nos encontramos num lugar seguro, né? Eu acho que isso já é uma premissa para a gente poder falar sobre violência, se sentir acolhida em um lugar de segurança para poder falar sobre isso. Mas, antes de tudo, eu quero começar me descrevendo. Sou uma mulher cis, de pele parda, cabelos cacheados, tenho uma estatura de 1,65 m, aproximadamente, cabelos cor castanho com luzes e visto um vestido longo, de mangas curtas, com uma base amarela e todo colorido, e uma sapatilha bege. Então, dito isso, quero abrir aqui essa roda de conversa para a gente estar refletindo, e principalmente nessa era digital, que a Sheili tem uma experiência aí incrível. Eu vou deixar para falar o que a Narinha disse da nossa agenda da Bordalo desse mês aqui, porque esse mês, por ser um mês de enfrentamento, fico muito feliz da gente abrir as portas aí de novembro, dialogando sobre isso, porque eu acho que o mês de novembro foi intitulado pela ONU, mas tem que ser o ano inteiro a gente se conscientizar, a gente tem informação, porque é com informação que a gente realmente começa a reduzir um pouco os danos e a gente vê que na verdade, a era digital está aí e os nossos números estão aumentando. Então, não faz o menor sentido, a matemática não fecha. Então, é isso que eu acho que a gente precisa cada vez mais falar, porque não faz o menor sentido, né? A gente ter tanto acesso, tanto programa, tanta política pública e tanta morte. E sermos tão apagadas e silenciadas da história ainda em 2025, né? Então, vamos abrir esta roda de conversa, que já começamos alarmando. A gente tem que sentar aqui, é isso? Tá. Senta aqui, pronto. Fechou. Começar com a sua apresentação, Sheili, aí a gente segue para começar leve, né? Ok. Diga-nos um pouquinho sobre você, Sheili, seu signo, seus gostos, comida preferida. Vou me apresentar também. Sou uma mulher branca, quase transparente, de tão branca, com cabelo pintado de ruivo, comprido, que eu enrolei especialmente para vocês, com babyliss. Tenho 1,74, mais ou menos, e tô de jeans, camiseta e um blazer, porque eu tô em dúvida se eu tô com frio ou não. Tá um dia meio assim, né? E aí eu falei, talvez eu vá ficar com frio. Eu sou uma pessoa que faz conteúdo nas redes sociais sobre erradicação da violência. Eu não gosto de usar a palavra combate ou enfrentamento, mas entendo quem usa. Eu quero acabar com a violência, é isso. E eu faço isso porque eu tenho muito ódio, muita raiva. Eu faço isso tudo na base do ódio. Um ódio que é transformado em ira para tentar transformar o mundo. Eu acredito que a violência sexual é uma chaga no nosso país e no mundo. Não existe nenhuma doença que atinja tantas pessoas quanto a violência sexual. Por exemplo, a maior doença que existe no Brasil, as maiores incidências são doenças cardíacas.
14 milhões de brasileiros e brasileiras têm doenças cardíacas. E a gente sabe que colesterol é um problema para isso, que tem que fazer exercício. A gente sabe mais ou menos que isso é um problema. Todo mundo sabe. Agora, 14 milhões. Hoje nós temos adultos no Brasil, 82 milhões, que já sofreram violência sexual. 32 em cada 100 adultos. E não existe uma informação clara, uma política pública redondinha, a obrigatoriedade de educação sexual nas escolas. Não existe. Ainda tem um tabu sobre isso. E nós somos 82 milhões de adultos que sofreram violência sexual quando ela não estava online como ela está agora. Porque essa violência está aumentando muito. Já prendemos pessoas no país que falavam com 200 crianças ao mesmo tempo. Antes, um predador, ele violentava uma pessoa. E por que eu falo de crianças? Eu comecei falando de violência sexual na internet há mais de 10 anos. Só que violência sexual no Brasil é contra criança e adolescente, principalmente. Existem mulheres adultas que são violentadas, mas é um número muito pequeno, a maioria, 75%, tem menos de 13 anos de idade. Inclusive, a gente tem uma incidência de 0 a 4 anos, que é enorme. Então, acaba que eu falo mais de violência contra criança e adolescente, porque a incidência é maior. Mas eu ainda acredito que a minha principal temática é pensamento crítico, não é nem erradicação da violência. Então, essa pessoa sou eu, uma pessoa com muita raiva no coração, que tenta fazer alguma coisa para colocar essa raiva para fora. Eu acredito que a gente criou o mundo do jeito que ele está. Não é por acaso que essas coisas estão aí. E, se a gente criou, a gente pode mudar, porque a gente pode tudo. O ser humano é muito importante, muito capaz de fazer coisas extraordinárias. Eu acredito nisso. E a gente muda em movimento, né, Sheili? Porque eu também acho que se movimentando e nessa movimentação de força em coletividade, né? Porque eu acho que quando a gente fica falando sozinha, né, a gente que também aqui tem um trabalho, só que na palhaçaria, né, o nosso trabalho aqui, eu sou palhaça, e é na palhaçaria que eu vou na minha raiva, eu coloco a minha ira, né? Então eu entendo também o riso como um lugar onde eu acesso para falar com essas pessoas. E quando você traz esses dados, por exemplo, que a grande maioria são as crianças, né, as nossas jovens, a gente tem um trabalho dentro das fundações Casas Femininas, e todas, a gente tem uma estatística, aqui não está a Thaís Périco, mas é uma advogada daqui também maravilhosa, que circula com a gente no nosso projeto, e a gente tirou a estatística de todas as unidades do Estado de São Paulo, de Fundação Casa Feminina, que 100% das meninas foram violentadas, na base, na infância, né? Então, estão lá hoje cumprindo medidas socioeducativas. Então, quando a gente fala também que a educação não está na escola, que base é essa que a gente está construindo de educação? Né? Sendo que tem que estar lá. A gente tem que estar falando sobre isso. Sabe? Porque a gente tem informação na internet, essas crianças estão com acesso virtual a todo tempo, sem controle nenhum. Né? Porque mesmo às vezes quando a gente tem controle dentro de casa, sou mãe também, e a gente tem controle dentro de casa, o externo também violenta. Que idade? Eu tenho uma de 17 e um de 10. Um casal. E sou uma mulher lésbica casada com uma mulher. Então, são várias camadas aí de violência dentro também da relação deles dentro da escola. Né? Tem tudo isso. São outras capilaridades aí que a gente também pode dialogar, que a gente amplia aí esse olhar sobre também uma maternidade, uma violência também desses corpos, dessas crianças que fazem parte de uma família diversa. Né? Aí é outra camada. Mas aí, quando a gente fala sobre isso, eu fico te perguntando assim, dentro de tudo isso que tu fala da criança, e que afeta em nós, porque se a gente conversar aqui, quantas de nós não fomos violentadas na infância? E quantas não descobrimos isso na vida adulta? Porque isso foi apagado da nossa memória. Né? Então, que crianças são essas que a gente também está construindo, né, Sheili? Então, eu queria que tu falasse um pouquinho também disso, porque isso também nos forma hoje. Quem nós somos hoje, quem tu é hoje falando sobre isso, vem dessa base também, né? Eu falo olhando disso para a criança. porque fui violentada na infância. Sofri violência sexual na infância, sofri violência sexual na vida adulta. E aí comecei a falar na internet sobre isso. E as pessoas começaram a me mandar relatos para uma desconhecida na internet. As pessoas são tão pouco acolhidas, a gente tem tanta dificuldade de ouvir sobre a dor do outro, especialmente em tempos virtuais, onde você tem que usar filtro e ser linda e mostrar que você está num evento super legal de mulheres hoje e fazer a melhor foto para postar, tudo tem que ser perfeito. Então, isso é tão complicado. Como é que a gente vai falar da dor, do desamparo, da violência que a gente sofre, né? E aí as pessoas começaram a falar comigo, uma completa estranha.
Falei, meu Deus do céu, as pessoas estão perdidas mesmo. Aí eu peguei e criei um grupo de apoio, que hoje tem mais de 5.000 pessoas, funciona no Facebook, chama-se As Incríveis Mulheres que Vão Morrer 2 Vezes. Por quê? A violência que eu sofri na infância interfere muito nas minhas atitudes de adulta. Nem todo mundo esquece a violência que sofreu na infância. Eu sou essa pessoa que o meu cérebro bloqueou e eu voltei até as memórias quando eu consegui fazer terapia, pagar por uma terapia com mais de 25 anos de idade, que eu não tinha dinheiro para pagar terapia. E aí eu comecei a falar disso, as pessoas mandando os relatos para mim, aí eu criei o grupo para as pessoas mandarem os relatos lá. Mas eu, por exemplo, ainda tenho dificuldades com relacionamento afetivo. Se a pessoa quiser me prender, eu já fugi. Então, a pessoa nem sabe como é que eu sumi daquele relacionamento, que eu fui embora, ela nem viu, porque ela teve alguma atitude onde eu me senti presa, me senti dominada, eu já nem deu tempo de eu explicar. Por quê? Porque quando a gente é violentado, a gente é submetido a coisas que não são do nosso desejo. Então, essa ideia de alguém me submeter é simplesmente insuportável para mim. E é uma coisa que a gente traz para a nossa vida adulta. Então, o que eu falo é o seguinte, se a gente tem 32 pessoas em cada 100, né, que foram violentadas, e esse número um pouco subnotificado, digamos que a gente tem metade das mulheres, pelo menos brasileiras, já foram violentadas. Todas as pessoas no Brasil sofrem as consequências da violência sexual, porque tua companhia romântica vai sofrer essa consequência. Quantas mulheres me escrevem, minha mãe sofreu violência, a minha filha sofreu violência, eu não sei o que fazer, a minha esposa me contou que sofreu violência. Então, não tem um ser humano no Brasil encarnado hoje, vivo, porque se desencarnou, ainda assim, que não esteja sofrendo consequências da violência sexual, mesmo que não tenha acontecido a violência com a pessoa, entendem? E a gente fala muito pouco disso. Ainda é uma coisa entre mulheres, nos grupos de apoio. Eu tento quebrar um pouco essa barreira falando na internet sobre esse assunto. Mas, mesmo lá, a gente tem muita violência. Eu só esqueci de contar uma coisa. Vocês conhecem a Escola de Guerreiros Sem Armas, aqui de Santos, do Instituto Elos? Eu sou guerreira sem arma de 2007, 18 anos atrás. Eu estive aqui. Na época, eu ainda morava em Curitiba e eu vim fazer a Escola de Guerreiros Sem Armas. Então, eu gosto muito de Santos por causa disso. E conheço a Thaís, porque ela, inclusive, já foi minha advogada. Então você ganhou a causa, porque ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. E é isso mesmo, assim, reflete em toda uma sociedade essa violência, né? E aí, quando a gente também vai para as camadas das violências silenciosas, como a digital. Porque a digital ela tem um alcance enorme, mas para você receber o acolhimento de quem está sofrendo essa violência, ela é silenciosa. Porque não te machucou. Tu tá roxa. Mas nem no presencial, se você não tá roxa, a pessoa não acha que é violência, né? E aí, como ele me estuprou, mas como? Você não tá sangrando? Como te estuprou? Teu cabelo, você tá inteira? Você nem tá chorando? Nossa, eu nunca esqueço aquele dia da Dilma que falaram para ela que ela não chorava quando ela falava das violências que ela sofreu quando ela foi torturada. Colocaram em xeque a tortura que ela sofreu por causa da forma com que ela falava. É de uma violência isso que não dá nem para... mas se a gente vai falar sobre isso também, quando você vai numa delegacia dizer que você sofreu violência, já é outra violência. Nossa, quando eu fui na delegacia, em 2016, eu sofri uma violência numa viagem, eu fui na delegacia, foi um horror, o cara veio para cima de mim numa pousada. Eu fui na delegacia, no dia seguinte, que não tinha delegacia lá, eu fui falar com os policiais, eles não quiseram fazer denúncia, eles falaram que o único jeito de eu fazer denúncia é se eu entrasse na viatura junto com o meu agressor e andasse 2h30 no mesmo carro que ele, para fazer denúncia numa outra cidade. Aí eu não fui no outro dia. Quando eu cheguei lá, a primeira coisa... Eu falei, olha, um homem me atacou sexualmente. Eu estava sozinha, numa cidadezinha do interior, tinham 2 caras, era 1º de janeiro. O cara olhou para mim e disse assim, mas você sabe o sobrenome do sujeito? Eu falei, não. Eu sei o Facebook do cara, que era um apelido, digamos, Lelo. Não tinha o nome do cara, tinha um apelido. Eu falei, eu sei que ele é essa pessoa aqui. Ela falou, não, se você não tiver... não, ele queria um endereço também. O endereço do agressor. Eu falei, não, no caso, não vou estar tendo. Aí eu falei, na próxima vez que eu for denunciar uma violência, eu vou levar uma conta de luz do agressor. Né? Aí o cara pede Porque eu rio, para vocês terem a dimensão do que é. Eu, desesperada, numa cidade que eu não conhecia, sozinha, peguei uma carona até lá, porque eu estava passando férias lá no Espírito Santo, peguei uma carona. Cheguei lá, o cara olha para minha cara e pede o endereço do cara, senão eu não poderia. Aí eu falei assim,
E se fosse um cara num beco escuro que eu não fizesse ideia de quem é, eu não poderia fazer um BO? Aí ele, não, realmente, né? Meu Deus, é assim. É assim, a gente chama de segundo estupro, porque, claro que hoje tem gente mais preparada, mas, no geral, é esse caos mesmo. Não, é esse caos e aí fica sem solução, né? E aí muitas não contam. Então, por isso que eu falo que as estatísticas que a gente tem não são reais. Porque a gente ainda tem os números que a gente tem conhecimento. Porque tudo, se você vai na periferia, esses números não estão lá, esses dados não estão lá. A mulher periférica, muitas delas não estão denunciando, então esses dados não estão lá. Claro que ela não é louca de denunciar então, o cara que esses mora números lá. são muito maiores. Assim, a gente ainda está muito longe de ter realmente uma estatística real sobre essa violência, né? E no digital isso perde o controle total. Né? Eu queria dar um exemplo do digital que talvez vocês tenham visto como pessoas bem informadas. O digital, ele tem uma questão que é o seguinte, eu estudo as plataformas e o modelo de negócio das plataformas. O modelo de negócio das plataformas digitais, principalmente das redes sociais e do YouTube, é a violência. Sem violência, não tem lucro. Sem violência, não tem lucro. Quem aqui tem algum trabalho e posta nas redes sociais o seu trabalho, divulga alguma coisa nas redes sociais? Beleza. Algumas pessoas. Vocês fazem um vídeo legal, vocês editam bacana, tem um conteúdo bacana, você posta 50 curtidas. Aí um ser abjeto qualquer vai lá e fala uma mentira deslavada. Por exemplo, que microcefalia é resultado de vacina vencida que a mãe tomou. Isso não tem nada de verdade, mas isso foi muito distribuído no Brasil. Está relatado em livro, né? Ela até está fazendo assim com a cabeça, eu me lembrei dessa história agora. Aí a pessoa fala uma coisa dessas e a desgraça do Instagram e do Facebook vai mostrar para 500 mil pessoas. Alguém vai mentir que querem taxar o Pix, que nunca foi, isso nunca existiu, e vai entregar para milhões de pessoas. Mas o teu vídeo educativo, ninguém vai ver. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender sobre as plataformas é que, sem violência contra alguém, sem polarização, ela não funciona. O modelo de negócio deles cai por terra. Por isso que a gente está tão polarizado. Por causa das redes sociais, elas são não apenas uma consequência, elas são a causa. Elas são a causa, porque elas juntam as pessoas em bolhas mesmo e fazem essas pessoas odiarem as outras. E aí o ódio vai crescendo, 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 ao ponto de você olhar na rua e odiar. E talvez eu tenha falado alguma coisa aqui que alguém já me odiou pela coisa que eu falei, porque eu sinalizei alguma postura que a pessoa odeia. Então, entendendo isso, teve um exemplo essa semana de um sujeito que está falando em um podcast, né? Porque tem esses falsos podcasts, não sei se era real ou falso, mas hoje tem muitos homens que fazem esse tipo de conteúdo. E ele disse o seguinte sobre essa chacina que a gente viu no Rio de Janeiro há poucos dias. A gente viu essa cena tenebrosa de vários corpos no chão. Todo mundo viu essa cena. Este homem dá a seguinte declaração: o único motivo para que essas pessoas estejam mortas ali é que as mães desses rapazes são as responsáveis. Porque elas engravidaram de uma pessoa que provavelmente não acompanhou a criação deles, ou seja, elas não souberam escolher o pai dos filhos, que provavelmente ou as abandonou ou está preso. Porque elas não souberam criar esses rapazes, então eles estão no crime, partindo do princípio que todos eram do crime, porque isso já está comprovado que não. E ele conseguiu, em 1 minuto, a ira de todas as mães brasileiras, né? Ele simplesmente disse, ele não disse que o problema é o Estado, que não está presente nas comunidades, ele não disse que o problema é o tráfico, ele não disse que o problema são as pessoas que fazem escolhas erradas, ele disse que o problema são as mulheres. E por que ele diz isso, na minha opinião? Para que esse conteúdo seja entregue para todo mundo. O ódio é distribuído pelas plataformas e engaja. E o ódio às mulheres engaja mais ainda. Isso nada mais é do que suco de misoginia, de ódio à mulher.
E o ódio às mulheres, comprovadamente, a gente tem pesquisa disso, nas redes sociais, ele é 4 vezes maior do que todos os outros preconceitos reunidos. Se você reunir tudo que é post sobre racismo, capacitismo, LGBTfobia, xenofobia, soma tudo isso, multiplica por 4, vai dar um número de ódio às mulheres. O ódio às mulheres nunca foi tão grande como agora. Então, nós não temos nenhuma perspectiva de que a violência contra a mulher vá diminuir. Pelo contrário, a gente teve uma menina morta pelo colega, uma menina de 11 anos, que não quis dar um beijo num colega, e foi morta pelos colegas de 12 anos. E isso não é um acaso. Então, o que está acontecendo hoje é que o online ele está direcionando comportamentos presenciais. O menino começa a receber esse conteúdo de ódio às mulheres, ele não é um conteúdo odeia as mulheres. Ele é uma piadinha, ele é uma brincadeira. Capacete, eu vi um capacete de mulher é panela de pressão. Ah, aquela coisa de esquentar a barriga no fogão, esfriar no tanque. Essas coisas horrorosas da década de 50, que o nosso vô falava e já era abominável, voltou. Jovenzinhos estão falando isso. Outra coisa que a gente tem de violência, não apenas contra a mulher, mas contra a população negra, é o neonazismo voltando com tudo. Neonazismo é um problema. Apologia ao nazismo e ao neonazismo, que as duas coisas são crimes. Apologia ao nazismo é crime. Mas é muito difícil eu explicar que é crime quando eu tenho o dono de uma rede social muito famosa fazendo um gesto muito peculiar e na posse de um presidente muito peculiar e todo mundo viu. Como é que eu explico para um adolescente que isso é crime? Quando eu tenho um político que, na frente de todo mundo, elogia um torturador. Sendo que isso é crime no nosso país. Então, essas fronteiras, muitas pessoas aprenderam a serem odiosas na internet numa fronteira muito limiar entre o que é crime e o que parece uma sugestão, e fica andando ali. Só que isso está se espalhando, né? A gente tem ataques em escola, incentivados geralmente por misoginia ou por esses grupos de apologia ao nazismo, que é o que a gente chama de grupo de ódio. Grupo de ódio, gente, não é o grupo que odeia o Bolsonaro ou que odeia o Lula. Isso não é grupo de ódio, isso é só grupo da família. Isso não é grupo de ódio. Grupo de ódio são grupos que incentivam meninos jovens a resolver seus problemas com violência. É ali que são organizados a maioria dos ataques em escola, que são muito mais do que vocês ficam sabendo. Eu fiz uma live com uma repórter investigativa, ela me disse que no último ano em São Paulo, eu não lembro agora se era no último ano ou nos últimos 2 anos, mas eu acho que era no último ano, mas que seja, nos últimos 2, para eu não errar, foram mais de 340 tentativas de ataque em escola. Só no estado de São Paulo. Uma juíza com quem eu conversei me falou que ela teve 60, em um único mês no Rio de Janeiro, ela teve 60 tentativas de violência em escola. A nossa polícia está ficando especializada em barrar violência em escola. É que isso não se divulga. Se divulga só aquela que realmente aconteceu. Professora esfaqueada no Rio Grande do Sul, a outra escola também no Rio Grande do Sul, onde um menino de 16 anos entrou e matou colegas. Não é um acaso, isso também está documentado, que a maioria das mortes em chacinas em escolas é de meninas. E a maioria dos agressores é menino. Então, a gente está vivendo num momento... Eu não trouxe o dado, mas tem um gráfico que mostra que as meninas estão cada vez mais progressistas, buscando seus direitos, as mulheres estão entendendo que elas têm valor na sociedade, que elas não devem baixar a cabeça, e os meninos estão cada vez mais reacionários, querendo uma mulher bela, recatada e do lar, que vai fazer obediência. Isso é disfarçado de vários jeitos na internet, aqueles thread wives, estou falando certo? Que são aquelas mulheres que ficam aparecendo no TikTok com roupinha de fazenda, fazendo a comida do marido, com 5 filhos. 5 da manhã para fazer pão, elas acordam, né? Daí depois uma, inclusive, foi revelado que ela estava sofrendo violência e tal. Ou a mulher troféu. Existem várias formas de tentar voltar para a nossa sociedade essa ideia de uma mulher submissa, que não trabalha fora, que não tem sua independência, que não tem voz. E, na internet, isso se pulveriza loucamente. E eu nem cheguei... Daí, nos grupos de ódio, só, né, mini aula, nos grupos de ódio existe um tipo de coisa que a gente chama de masculinismo,
que são os grupos que fazem parte do que a gente chama de machosfera. Red Pill, MG Town, Grupo de Direito dos Homens. Estou esquecendo alguns, mas eu tenho uma... Incels. Eu estou esquecendo alguns porque é uma lista, tem uma apresentação só sobre isso. Então, são vários homens, mas, na base, eles são diferentes entre si. Por exemplo, uns se relacionam com mulheres, que são os Red Pills, por exemplo. Claro que a mulher tem que ter menos de 30 anos, não pode ter tido filho, não pode ser gorda, não pode ser preta, não pode... Né? Mulher, mais ou menos. A mulher que ele... Naquele padrão. Naquele padrão, né? Com mulheres daquele jeito. Tem uns que é o MG Town, que não se relacionam com mulheres. Os incels, que querem se relacionar com mulheres e não conseguem, mas na base... O do direito dos homens, mas na base as mulheres têm muita coisa e elas são inferiores e a gente não deve respeitá-las. Essencialmente é isso. As mulheres nos devem obediência e devem seguir o nosso direcionamento. E eles não têm pudor nenhum de falar disso. É impressionante. Só que, quando você assiste um podcast Red Pill, por exemplo, o máximo que eles falam publicamente é: mulher com mais de 30 é muito rodada. Mulher que já teve 2 parceiros é demais. É uma coisa que beira o ridículo. O máximo que eles falam é isso. Mas, se você entra num grupo deles no Telegram, que tem mais de 1 milhão de pessoas, eles não chamam mulheres de mulheres. Eles chamam de depósito de porra. A frase é... E a gente tem pesquisa mostrando isso. Pesquisadores se enfiaram nesse chorume para poder mostrar o que acontece. Então, no raso, é aquele podcast que você até engole. Você fala, tá, tem homem que pensa assim. No profundo, a gente não tem nome. Homens de valor não devem cumprimentar depósito de porra. É isso que está escrito. E quem está acessando esses grupos e seguindo esses homens? Homens desestruturados psicologicamente, que vão atrás dessa galera buscando alguma ajuda, só que, ao invés de receber uma ajuda real, eles recebem orientações estapafúrdias de como um homem tem que ser ou não tem que ser, e muito adolescente. Quem que vai acreditar nessa pataquada? Né? O que é o incel? É um menino que não transou ainda, muitas vezes de 13, 14 anos, ele nem tem que ter transado ainda. Ele está na idade de não ter transado ainda. Mas vão dizer que ele está atrasado, vão dizer que não é que ele está na idade de não ter transado ainda, é porque as mulheres não sabem escolher e só querem homem desgraçado, homem violento, e só querem imaginar. É isso que eles vão dizer. Você é maravilhoso, as mulheres que não te querem. Que é um pouco daquela série, o que aquela série Adolescência mostrou, né? Ele acreditava que, porque a menina tinha sofrido violência digital, tinha espalhado fotos dela, ela tinha que querer ele. Na hora que ela disse, não é porque eu estou na merda que eu vou querer você, ele matou ela. A facadas. A gente vê isso nas escolas diariamente, né? Diariamente. E eles reproduzem essas falas dos grupos, eles reproduzem... e depósito de porra já é bem antigo, né? Eles poderiam inovar, pelo menos, né? Uma frasezinha diferente. Mas eles vão lá nos primórdios falar as mesmas coisas que os nossos avós traziam, né? Nessas falas. E os jovens estão, enfim, multiplicando essa seita nas escolas, porque eu estou nas escolas, sou professora de filosofia, e eu vejo os alunos reproduzindo as mesmas falas. Então, para as meninas, que sim, as meninas elas vêm entendendo que esse lugar não é delas, né? Que elas têm que... Só que é violento demais, porque esses jovens, eles continuam com o mesmo pensamento retrógrado, e aí você vê as escolas querendo abraçar toda a diversidade, toda a inclusão. Como? Se ninguém está sendo educado de verdade. Se as reproduções que continuam lá dentro, e isso também não é vetado lá dentro. E quando você vai lá e fala, o moleque trouxe essa fala para dentro da sala, xingou essa menina, do nada. O que acontece? Eu vou pedir para você parar de filmar para eu contar uma coisa para vocês sobre isso. Tem escolas que tentam. É isso que eu quero contar para vocês. Ninguém está filmando, né? Só entre nós. Espaço seguro. Quem que diz que está filmando? Você? Você vai dar uma pausa? Você não está transmitindo ao vivo, tá? Ok. Você vai dar uma pausa? Você consegue?